Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o florífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que lhe dê a você e os seus descendentes a bênção de Abraão, para que você se tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho de Jerameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo deram-lhe uma ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e sua mãe, e fora a Padã Arã. Percebendo Esaú que seu pai Isaac não aprovava a mulher cananeia, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nibaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou. Meu Deus, deitar em pedra deve ser. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tinha até uma música sobre isso. Ao lado dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e sua descendência a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó na terra, e se espalharão pelo oeste para o leste. Pelo oeste para o leste, pelo norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu trarei de volta essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E é interessante que realmente os povos deles são Israel lá, e eles abençoam até hoje, e já abençoaram o mundo aí com bagulho de tecnologia aí bastante. Tem uma parada, aquele negócio de digital não, de rosto, não lembro o que eles fizeram. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou as pedras que tinha usado como travesseiro, colocou-a no pé como uma coluna e derramou óleo sobre o topo. Deu o nome de Betel. Naquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar de volta em segurança a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente darei dízimo. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha, deitados por perto, pois o rebanho bebiam aquele poço, que era tapada por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra de boca do poço e davam água às ovelhas. As ovelhas. Ai, tô indo muito rápido. Depois recolocavam a pedra nesse lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. E eles responderam: Sim, nós conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem a sua filha, Raquel, com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Olha a pastora na Bíblia. Quando Jacó viu Raquel, filho de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel o que era parente de pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Eu fico pensando, tipo assim, eles choram, eu sei que eles choram porque se encontram e tal de família, mas eu fico pensando às vezes se Jacó, o pessoal forçava, tipo, nossa, você não vai acreditar. Não, curiosidade. Eu sei lá, eu penso curioso porque todo mundo é humano, às vezes não tava tão emocionado, mas só. Mas não, às vezes chorou mesmo. Logo que Labão viu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa. Jacó contou tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já faz um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, a da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. A tradução de meigo varia, né? Porque tem uns que falam. Eu não sei exatamente qual é. Porque olhos meigos não é bem olho. Falam que ela era.
um olho para um lado e o outro para o outro, que falam. Mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei, filei Cebolinha, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalho por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe de passar a semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Misericórdia. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou por Labão outros 7 anos. Misericórdia. Aqui, não era aqui que fala que trabalhou por 7 anos. É porque fala, e porque muito amava o negócio. Quando o Senhor viu ali era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu minha infelicidade. Agora, certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor viu que sou desprezado, dê-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu o seu nome Judá. Então parou de ter filhos. É interessante que Lia, ela passou por esse perrengue com Jacó, mas no final foi ela que ficou, ela morreu e foi sepultada no mesmo lugar de Abraão, né? Isso é muito maneiro. Então Raquel ficou no meio do caminho, mas Lia foi sepultada junto com os descendentes. Eu vejo isso uma visão até de Deus honrar lá na terra, e que no céu ela vai ser mais honrada do que Raquel e Jacó, eu acho. Porque Lia dá a entender que ela passou mais perrengue do que os dois e foi até o fim serva ao Senhor. Mas o perrengue é que Jacó passou um perrengue danado com o irmão, né? Só que mesmo assim foi ele meio que. Ele passou a perna, ele também fez umas paradas erradas, né? Mesmo que ao mesmo tempo que o irmão dele deu a sua primogenitura, também não torna o que Jacó fez certo. Então ele também é. Coisas complicadas, mas Deus é justo para tudo. Então só ficar tranquilo e confiar. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que eu tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu Jacó sua serva Bila por mulher. Ela deitou-se com ela. Bila engravidou e deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte, por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mulher. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite, em troca as mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras de meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva meu marido. Por isso deu o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, lhe dei 6 filhos. Por isso, lhe deu o nome de Zebulon.
Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina, a quem chamou Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E disse: Deus tirou-me da minha humilhação. Deu o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar à minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais servi aos meus filhos. Servi e os meus filhos. E partirei. Você sabe quanto eu trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique por meio da adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe que eu trabalhei, o quanto trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quanto farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: O que é que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Elas serão meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os expôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque e amendoeiras e plátano, e neles fez listras brancas, e descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber. Na época do cio, os rebanhos vinham a beber, e se acasalavam diante dos galhos. Eles giravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes dos rebanhos dos demais, e fazia com que eles ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado seu próprio rebanho, que separou o de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para o Labão e os mais fortes para o Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-o dono de grandes rebanhos e dos servos, servas, camelos e jumentos. Cara, que eu li que é mó erradão, mas basicamente eu lembro que ele botava os animais davam de acordo com o galho que estava na frente, né? Deus dava, eles acasalavam, os mais fortes ficavam sendo sempre o que o Labão falava que era para ser. Você vai ficar com os listrados, os mais fortes sendo listrados. Você vai ficar com os brancos, os mais fortes ficavam brancos. Você vai ficar com os pretinhos, os mais fortes ficavam pretinhos. Então, Deus abençoou completamente Jacó. Jacó, porém, ouviu falar... Ah, não, mas calma aí. Nossa, vou ter que gravar outro, porque isso aqui 31 é gigante. Cara, Gênesis é gigante.